Olá, querido buscador do conhecimento, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, o professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, revelará o grande segredo por trás da limpeza renal. Olá pessoal, uma alegria e uma honra ter mais uma vez você aqui no nosso canal. Bem, eu quero começar esse nosso vídeo de hoje com uma pergunta. E na realidade, você mesmo vai responder essa pergunta quando chegar ao final do vídeo. E a pergunta é a seguinte: por que uma boa parte dos brasileiros passa anos fazendo uso de uma medicação, não resolvem o problema, muitas vezes chegam ao final da vida com o mesmo problema e continuam tomando a medicação? Estranha essa pergunta para o tema que nós nos propusemos a falar hoje nesse vídeo, não é? Vocês vão ver que não. Há poucos dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa e esta pessoa começou a me narrar um problema que estava tendo na conta corrente dela. Aí essa pessoa, sem perceber, ao falar do problema financeiro dela, aí começou a alterar a frequência respiratória e eu prestando atenção na narração dele. E não me alterei. Ato contínuo, a própria pessoa disse: olha, é uma coisa ruim que eu estou sentindo. Olha, eu acho que eu estou com um problema no coração. Aí eu olhei bem fixo para ele já com um olhar assim perdido, sem fixar em canto nenhum. Aí eu olhei bem fixo para ele e disse assim: presta atenção em mim. Aí no momento que ele olhou, aí eu disse para ele o seguinte: você não tem problema nenhum de coração. E por que eu tinha tanta propriedade para fazer essa afirmação? Vocês sabem que eu tenho mais de 30 anos de experiência na medicina oriental. Então existe um processo de anamnese que você faz a partir da face. Exemplo claro: se eu quiser saber como está o estado emocional, o psicológico de uma pessoa, eu vou olhar para a testa dela. Se eu quiser saber como é que anda a saúde cardíaca dela, eu olho para o nariz. Então, nesse caso específico dessa história que eu estava contando ainda há pouco, essa pessoa estava com um reflexo do coração normal, sem alteração nenhuma, mas que surpresa! O reflexo emocional e psicológico na testa estava alterado. Aí quando eu expliquei isso para ele, que não levou 30 segundos, na hora ele começou a se sentir melhor. Aquele mal-estar que ele estava sentindo era por conta do problema que ele detectou na conta corrente dele. Como era um problema que eu sabia resolver, então eu expliquei as duas coisas para ele: como ele ia fazer para resolver o problema da conta corrente e que ele não tinha problema nenhum no coração. Agora vamos entender o porquê dessa introdução que eu fiz para a gente falar sobre limpeza renal. Existe um fato que ninguém pode negar: a detoxificação. É importante? Sim, é importante. E todas as pessoas deveriam fazer. Então, se isso é um fato e ninguém discorda disso, então a questão não é se é necessário fazer a detoxificação, mas o que deve vir antes, o que deve preceder a detoxificação. Presta atenção numa coisa. Imagine que você tem uma peneira e você quer passar um líquido por essa peneira. Por quê? Porque você quer separar o líquido da sujeira. Você concorda comigo que se essa peneira está suja ou obstruída, você não vai conseguir filtrar esse líquido? Então a questão primordial não é fazer ou não fazer a detoxificação, porque a detoxificação ela age em vários níveis. Só que a gente vai falar hoje aqui não é do líquido que vai passar pela peneira, mas a limpeza que você vai fazer na peneira antes de passar o líquido por ela. E como é o nome dessa peneira que está no seu corpo? Rins. Por ter hábitos alimentares péssimos, extremamente nocivos para a sua saúde, então a primeira coisa que você deve fazer é a sua limpeza renal. Um ser humano de estatura mediana,
ele tem em média no corpo 5 litros de sangue. Presta atenção, esses 5 litros de sangue, eles têm que passar em média 40 vezes por dia pelos rins. Ou seja, por quê? Porque os rins filtram o sangue de toda sujeira. Ora, se 5 litros de sangue passam 40 vezes por dia pelos rins, então todos os dias 200 litros de sangue passam pelos rins. 1% desses 200 litros de sangue é de toxina, ou seja, todos os dias os seus rins eles vão filtrar 2 litros de toxina. Você não tem que trocar os filtros de combustível do seu carro com frequência, até mesmo filtro de ar, mas você não pode trocar os seus rins, mas você pode limpá-los. Então eu vou repetir o que eu falei no início. Não adianta você apenas detoxificar. A limpeza renal ela deve vir antes da detoxificação. Deixe bem claro isso na sua cabeça. Caso contrário, por melhor que seja a detoxificação que você fizer, ela não vai conseguir resolver os problemas que resolveria se antes você tivesse feito a limpeza renal. Compreende? Mas qual é a melhor forma de limpeza renal que existe na face da Terra? Vejam que coisa simples. Ingerir água numa quantidade mínima necessária que o seu organismo precisa. Sabe uma coisa que eu vejo com muita frequência? A pessoa que se preocupa em fazer detoxificação, mas ingere pouca água. Não tem sentido uma coisa dessas. Então, vamos começar a fazer as coisas bem direitinho. Primeira providência sua. Ingira água da forma correta e na quantidade que o seu organismo precisa. Se você não sabe como fazer isso, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui em cima no card, linkado o vídeo, aonde a gente fala justamente, especificamente sobre isso. Como ingerir água da forma correta e na quantidade que o seu organismo precisa. Tá? É a primeira coisa que você deve fazer. Segunda providência. A partir de hoje, comece nas suas refeições, junto com o seu almoço, fazer a ingestão de frutas que ajudam o seu sistema digestivo, mas não é qualquer fruta. Especificamente, existem 4 frutas que beneficiam, que ajudam, que auxiliam, que potencializam a eficiência da sua digestão. Anota aí que 4 frutas são essas. Primeira, maçã. Segunda fruta, abacaxi. Terceira fruta, pera. E quarta fruta, mamão. Parece que eu já estou ouvindo alguém dizer assim: ah, professor, mas fruta tá caro, né? Aí eu digo: não, fruta é cara se você comprar em supermercado. Realmente é caro. Mas eu não conheço nenhum lugar no Brasil onde fruta que você compra na feira seja cara. Não existe. Agora, se você quer a comodidade de comprar a sua fruta que você vai ingerir no supermercado, aí já é outra questão. Mas se você quer fruta barata, você encontra em feira livre. Simples assim. E agora a parte mais importante desse vídeo. Existem 2 níveis de limpeza renal que você pode fazer. O nível mais básico e mais simples, e deveria ser o mais óbvio, está relacionado a você começar a introduzir na sua dieta diária a ingestão de abacaxi. De abacaxi. Com o seguinte detalhe: existem pessoas que fazem uma coisa muito errada. Vão cortar o abacaxi e descarta, simplesmente joga fora aquele talo do meio, que é a parte mais importante do abacaxi. Mas de uma maneira geral, se você quer começar a fazer a sua limpeza renal, comece ao introduzir na sua rotina diária alimentar a ingestão do abacaxi. E você vai fazer isso por um período mínimo, presta atenção, período mínimo de 1 mês. Após você passar por esse período de 1 mês
fazendo a limpeza renal básica com a ingestão do abacaxi, aí você vai passar para a segunda fase da limpeza renal. Como é que acontece esse segundo nível de limpeza renal? Eu explico esse segundo nível em um vídeo muito detalhado que eu vou deixar aqui embaixo linkado na descrição, que você deve, ao terminar esse vídeo aqui, assisti-lo, que vai complementar, que vai fechar com chave de ouro essa nossa aula aqui sobre limpeza renal. Mas eu chamo a sua atenção, não deixe de assistir esse vídeo, está linkado aqui na descrição do vídeo, beleza? No início do vídeo eu falei sobre como eu identifiquei naquela pessoa que estava com problemas na conta corrente, como foi que eu identifiquei que essa pessoa não estava com problemas cardíacos. Isso é para mostrar para vocês como existem conhecimentos que muitas vezes que estão ao alcance das pessoas e muitas vezes elas não têm nem ideia. E vocês vão ter a possibilidade, a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. No segundo semestre do mês de abril, vai acontecer aqui no canal a jornada Conhece a Ti Mesmo. Do que é que se trata essa jornada? Você aprenderá comigo aqui nessa jornada como fazer a interpretação dos reflexos da face que vão te dizer como é que está não só a saúde do outro, mas a sua própria saúde. Ao você olhar para si mesmo no espelho e começar a identificar, olha, eu estou com esse problema no estômago e eu não sabia. Olha, meu fígado não está legal. E o detalhe importante é o seguinte, esse evento é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso. O que você precisa fazer é prestar atenção em todos os vídeos aqui do canal, que no decorrer desse período, até o início de abril, você vai ter todas as informações que você precisa para participar desse evento. Eu repito, vai ser 100% online e gratuito. Mas acompanhe a gente aqui no YouTube e Telegram que você vai ter todas as informações. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu tenho certeza que você aprendeu muito com esse vídeo. E eu também tenho certeza que você conhece alguém que precisa dessas informações, desse conteúdo. Então começa a praticar o primeiro C do triplo C, que é compartilhar esse vídeo. Lembre, quando você compartilha, você se torna junto comigo um disseminador do conhecimento. E também pratica o segundo C, que é curtir, porque quando você curte, o próprio algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E o terceiro C, que é comentar. Ao comentar, você me estimula a fazer mais e mais conteúdos como esse e torna-se o co-criador do conteúdo aqui do canal junto comigo. Então eu te desejo um excelente, um maravilhoso início de semana, muita paz para você, saúde física, mental e emocional. Que Deus, o dono do nosso canal, nos abençoe, muita paz. Tchau, tchau.